Olá, meu nome é Paulo Cogos. Eu sei que eu estou devendo o vídeo da secessão da Escócia aos meus espectadores e eu hei de fazê-lo. É que eu estive muito ocupado, mas eu estou fazendo esse vídeo emergencialmente agora para rebater aquelas 18 ridículas razões contra a redução da maioridade penal. Primeiramente, eu quero definir a minha posição quanto a isso. Eu acho que a maioridade penal não deve ser reduzida e sim abolida da face da terra. As pessoas devem ser julgadas pelos seus crimes e, para alguns crimes, a pouca idade pode servir de atenuante. Pode. Para outros crimes monstruosos como estupro, homicídios, não. A pessoa vai pagar independentemente da idade. Agora vejamos aquele ridículo e deplorável texto sobre as 18 razões contra a redução da maioridade penal. Primeiro, porque já responsabilizamos adolescentes em ato infracional. Você acha que um estupro seguido de morte, como foi o caso do Champinha contra a Liana? Para quem não se lembra, o Champinha é esse verme que matou o namorado da Liana, torturou a Liana por 3 dias, estuprando-a seguidamente para depois matá-la. Isso não é ato infracional, isso é uma malignidade demoníaca, um crime dos mais horrendos que eu já vi. É um tapa na cara da vítima chamar isso de ato infracional. E qualquer medida que você fizer contra o Champinha é pouco. Então não adianta falar já responsabilizamos adolescentes em ato infracional. Se você pune um estuprador com uma multa de R$5, não adianta falar que isso já é uma punição. O que importa é a magnitude dessa punição. E não adianta vir citar aquele imbecil do Cesare Beccaria, que disse que o que importa é a certeza da punição e não a gravidade dela. Porque se a punição para assalto a banco for R$2 de multa, ainda que haja certeza da punição, vai valer a pena economicamente assaltar um banco. Porque eu posso roubar milhões e se eu for pego eu vou ter que pagar R$2. Uma teoria econômica simples e um reductio ad absurdum desse já refuta o Beccaria. Segunda razão, porque a lei já existe, resta ser cumprida. Mesma coisa. Não adianta existir a legislação e não adianta ela ser cumprida se ela é branda. Se um monstro como o Champinha é tratado a pão de ló. E digo mais, as pessoas que sentiram a dor da perda da Liana estão pagando impostos para manter o Champinha na cadeia. Não basta ter um ente querido morto, é preciso ainda ser assaltado e sustentar o fascínio lá dentro da cadeia. Isso é uma bizarrice que ninguém fala. Terceiro ponto deles, porque o índice de reincidência nas prisões é de 70%. Se você der um tiro na cara do Champinha, eu garanto que a reincidência vai ser 0, porque eu nunca vi um morto-vivo assaltar ninguém. Eu tô falando, o pessoal fala, nas cadeias a reincidência é de 70%, no sistema socioeducativo a reincidência é de 20%. Pessoal, ninguém aqui está se importando com reincidência, vamos falar a verdade. A função da justiça é punir, é vingar a vítima. O que ele vai fazer depois é outro problema. Isso é um argumento utilitarista e, portanto, deve ser rejeitado como argumento. O que importa é a ética. Agora, se nos presídios o cara sai de lá e volta a cometer crime, é porque a punição não está sendo severa o suficiente. Os presídios não estão punindo. O sistema socioeducativo é um tapa na cara da vítima, porque aí o bandidinho vai ser premiado. Ah, você assaltou, estuprou? Então agora de prêmio você vai receber uma reabilitação. Reabilitação é para náufrago. É para o cara que voltou lesado no combate, desde que ele fosse do lado que tá justo, né? Não para bandido. Bandido é para ser punido. E se você der um tiro de escopeta na cara do bandido, eu juro que ele não vai voltar a reincidir. Quarto, porque o sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas. Então vamos liberar tudo. Ninguém mais vai ser punido por crime nenhum. E aí vai acabar com a superlotação nos presídios. Olha que lindo. Bom, primeiro problema. Os presídios estão cheios de gente que não cometeram crimes reais. Que não deveriam estar presos. Sonegadores, contrabandistas, usuários de droga, vendedores de droga, cafetões. Gente que cometeu desacato. Isso não é um crime real, porque não tem vítima. Eles não deveriam estar na cadeia. Quanto ao pessoal que está preso, muitos deveriam estar mortos. Assassinos, sequestradores, estupradores. Você joga uma granada na cela e pronto, taca os de menor lá dentro. Quinto ponto. Porque reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Quem falou? De onde eles tiraram isso? Vamos lá, de novo. Teoria econômica simplória. O moleque tem 17 anos. Ele vai cometer um crime. Ele tá louco para fazer uma fita.
Ele vai avaliar os custos e os benefícios dessa fita. Se os custos forem altos demais, ou seja, se a punição for severa, muito provavelmente isso vai demovê-lo de cometer o crime. Então, de onde diabo eles tiraram uma afirmação dessa? Como disse Euclides, tudo aquilo que pode ser afirmado sem prova, pode ser negado sem prova também. O pessoal não cita fonte de nada, a única coisa que eles citam aqui são dados da Unicef. Unicef, uma organização inimiga da raça humana. Muito bem, muito obrigado por esse argumento, tá? Por citar a Unicef. O sexto argumento, eles me deram a razão de graça. Fixar a maioridade penal em 18 anos é a tendência mundial, dizem eles. Muito obrigado por esse argumento. Além dele ser uma falácia de ad populum, se considerado isoladamente, tendo em vista que a tendência mundial é a concentração de poder na mão do Estado e a escravização dos povos, nós podemos concluir que o que é uma tendência mundial deve ser algo muito ruim. Em economia, a tendência mundial é o Banco Central. São a formação de bancos centrais, de blocos econômicos cada vez mais poderosos, Banco Central Europeu, o euro, e o máximo de poder para o FMI e para o Banco Mundial. Isso é uma tendência mundial na economia que é péssima. Por que uma tendência mundial na área de direito penal também não seria péssima? Sétimo ponto deles. Porque a fase de transição justifica o tratamento diferenciado. Que fase de transição, rapaz? Alguém que vai lá, estupra e tortura e mata, é transição do quê? Do menininho que brincava de ursinho e agora ele vai virar um office boy que vai procurar emprego como auxiliar administrativo numa firma? Isso seria uma transição. Uma pessoa de bem, honesta. Agora, um cara que parte pro estupro, ele não tem transição nenhuma, ele já está definitivamente tomado pelo mal. A prova de que ele deve ser julgado como adulto é a magnitude, é a gravidade do crime que ele cometeu. Não há transição. E se o crime é grave, ele deve ser punido por esse crime, sem tratamento diferenciado. Afinal, o sofrimento da vítima é indiferenciado. O tiro mata independentemente dele ter sido disparado por alguém menor ou maior de idade. O estupro traumatiza independentemente da idade do estuprador. Então não deve haver tratamento diferenciado. Oitavo ponto. Porque a legislação não pode se pautar na exceção. Aqui eles estão tentando engessar a humanidade num sistema imoral que eles querem impor para a humanidade como se moral fosse. Então, justamente, naquele sistema de common law que existia na Inglaterra, cada caso era discutido, era uma coisa bem case by case, se formava jurisprudência, não era perfeito. Aliás, eu nem defendo o common law, eu defendo a anarquia dos sistemas judiciários, a livre competição. Mas muito bem. O que eles querem agora é colocar um one size fits all, um gigantesco código positivado que serve para tudo, e não importa que o moleque de 17 anos dê um tiro na cara de um pai de família, importa que tem que seguir um pedaço de papel. Aqui, basicamente, vamos tirar os eufemismos e a linguagem orwelliana de fora, eles estão dizendo que um pedaço de papel escrito pela pior escória que existe na humanidade, que são os políticos, valem mais do que aquele universo pessoal que é cada indivíduo. O indivíduo para eles vale lixo, e um pedaço de papel para eles vale tudo. Nono ponto. Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, não a causa. Só um facepalm para responder uma sandice dessa. O pobre é aquele que mais sofre com a criminalidade. Primeiro porque a criminalidade, por causa das suas consequências econômicas, perpetua a pobreza. Segundo, porque o pobre não tem dinheiro para comprar carro blindado, para contratar segurança. Ele sofre, ele mora nos bairros mais violentos. Ou seja, o crime é a causa da pobreza e não a consequência, seus animais de esquerda. Seus preconceituosos. Vocês ficam chamando pobre de bandido. Seus canalhas. Se reduzir a maioridade penal, ou abolir, que é melhor ainda, e acabar com a raça desses bandidos, vocês estarão fazendo sim um favor para os pobres e ajudando a reduzir a pobreza. Mas o que vocês querem não é ajudar os pobres, seus bandos de esquerdista. O que vocês querem é fazer a sua médiazinha. O que vocês querem é aquilo que Lenin falava, deixar os bandidos tomarem conta para gerar caos social e assim a população demandar um governo totalitário. Você pensa que eu não sei da sua estratégia? 10º ponto.
Educar é melhor e mais eficiente do que punir. Então tá bom, a próxima vez que um vagabundo invadir a sua casa para estuprar sua filha, você ensine poesia parnasiana de Olavo Bilac pro bandido. Seu babaca. A única coisa que vai demover o bandido de estuprar uma menina é uma escopeta mirada no saco do bandido. É pra punir. Porque bandido não é gente, bandido não entende poesia parnasiana, bandido entende tiro de 12, balote. 11º ponto. Reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude. O Estado sequer deveria existir. Tá? O Estado sequer deveria existir. Tudo que ele dá para alguém foi tirado de alguém à força. Porque o Estado não produz riqueza. Se o Estado subsidia X, necessariamente ele está taxando Y. Então o Estado não tem que ter compromisso com nada a não ser com a liberdade. Se o Estado tiver compromisso com a liberdade, a consequência lógica é que o Estado deveria desaparecer. Então vocês querem que o Estado continue assaltando as pessoas de bem para subsidiar programinhas cujas consequências são apenas gerar mais dependência, gerar mais corrosão moral e fazer todo mundo idolatrar o Estado sem questionamento. É aquela dissonância cognitiva moral que Robert Higgs já descrevia. Vocês querem perpetuar isso. Ao invés dos diferentes setores da sociedade, se é que eles existem, porque para mim isso sim é um construto social, em vez dessa miríade dessa diversidade que existe dentro da sociedade cooperar entre si através do livre mercado, o Estado, com esses programinhas idiotas, cria cisânia. E essa sim é uma das causas da violência. Então, o que o Estado vai fazer é uma profecia autorrealizável. Cria cisânia, gera crime, e aí a solução que o Estado dá é mais cisânia para gerar mais crime. É claro, o Estado quer crescer em cima de nós. 12º ponto, por que os adolescentes são as maiores vítimas e não os principais autores da violência? Eu acabei de refutar isso. A maioria dos adolescentes, seus idiotas, não cometem crime. A maioria dos adolescentes são vítimas dos crimes. É por isso que os pais ficam preocupados quando os adolescentes saem à noite para ir nas baladas. Porque eles morrem de medo deles serem vítimas dos crimes. A maioria dos pais fala: ai, meu filho saiu para ir pra balada, eu tenho medo que ele seja vítima. Você não vai ver o cara falar: ai, meu filho saiu pra balada, eu tenho medo que ele mate alguém. A maioria é pessoa de bem. Ao diminuir ou abolir a maioridade penal, nós estaremos protegendo uma maioria de jovens de bem e punindo devidamente uma minoria de jovens maus. E isso deve ser feito. 13º ponto. Porque na prática a PEC 33 de 2012 é inviável. Como assim? Reduzir a maioridade penal é inviável? Acabar com a maioridade penal é inviável? Não é inviável. Ah, é porque tem um pedacinho de papel chamado Constituição Federal. Pro inferno com a Constituição Federal. O que importa é a vida humana. O pedaço de papel que o político rabiscou lá não me importa, zero. E aliás, isso é o que o Estado sempre faz. Aquele jurista Black já dizia que o Estado pega a Constituição e interpreta ao seu bel prazer. Eles pegam a segunda emenda da Constituição americana lá, que teoricamente seria armamentista, e interpretam de uma maneira desarmamentista. O Estado faz o que ele quiser. Então qual o problema também de pegar a Constituição e interpretar que tem que ser reduzida essa porcaria dessa maioridade penal? Aliás, como é que vocês chegaram ao número de 18 anos? Vocês fizeram o quê? Cálculo diferencial? Cálculo integral com números complexos? Dá licença, tá? 14º ponto, de novo esse telefone. Porque reduzir a maioridade penal não afasta crianças e adolescentes do crime. Não afasta. Só o medo que o cara vai ter de ser punido já vai demovê-lo de andar com vagabundo. Aliás, quando tem a maioridade penal, é justamente o momento em que o vagabundo maior de idade alicia os menores de idade para cometer o crime, talvez até para disparar a arma no lugar dele. Abolindo-se a maioridade penal, acabou essa festa. Qualquer um vai ser punido. Então você afasta os criminosos mais experientes, mais velhos, dos menores, porque agora não adianta mais. Não vai mais rolar essa parceria porque todo mundo vai ser punido igual. Então calem a boca, esquerdalhas, que vocês não entendem nem de lógica, nem de economia, nem de sociologia. E muito menos de história. 15º ponto. Porque afronta leis brasileiras e acordos internacionais. Muito obrigado por esse argumento. Afrontar acordos internacionais é a maneira de reverter o processo de nulificação das soberanias locais que os globalistas vêm perpetrando. Então, palmas para qualquer um que afrontar acordos internacionais, blocos, esse tipo de coisa. O mesmo vale para a legislação brasileira, para a qual eu não dou um flying fuck. 16º. Porque poder votar não tem a ver com ser preso com adultos. Como se esse argumento tivesse alguma coisa a ver com alguma coisa. Nem vou me dar o trabalho. 17º ponto. Porque o Brasil está dentro dos padrões internacionais, já refutei isso há 2 pontos atrás.
18º ponto, porque importantes órgãos têm apontado que não é uma boa solução. Aí, quais são os tais importantes órgãos? A CNBB, um bando de hereges de esquerda que estão pervertendo os cânones da Igreja Católica. O outro que ele cita aqui é a OAB, a cadelinha do PT. E o outro que ele cita aqui é a Organização dos Estados Americanos, que querem implantar um socialismo fabiano mundial, e a Unicef, que faz parte da ONU, que é a pior inimiga terrestre da humanidade. A ONU é, aliás, uma organização que fez uma moratória contra a pena de morte, porque a ONU adora bandidos, e o responsável por essa moratória é um animal chamado Sérgio Délia. E qual é a profissão do Sérgio Délia? Terrorista. Porque só existem dois tipos de pessoas no mundo que apoiam terroristas e bandidos. O próprio terrorista e verdadeiros débeis mentais, que não tem nem amor à vida. Eles perderam até o instinto de autopreservação. Se você defende a manutenção da maioridade penal, seja ela em 18, 16, 14, qualquer lixo desses, você não se diga libertário, você é um estatista a favor de legislações absurdas positivadas. Os crimes devem ser julgados caso a caso, porque os indivíduos são únicos, isso é filosófico. Você tem que partir do individualismo metodológico. Não faz sentido dizer que a partir de tantos anos, meses, dias, segundos, milésimos, tempos de Planck, acontece um clique no cérebro da pessoa e ela passa a poder discernir o que é certo do que é errado. Ou seja, é melhor que a maioridade penal seja reduzida de 18 para 16, melhor seria se fosse 14 e melhor ainda se ela deixasse de existir. E para finalizar esse vídeo, um clichê que sempre se aplica. Bandido bom é bandido morto!